E se eu te dissesse que o anticristo não é uma figura futura, mas sim uma presença constante em cada era da história? Isso mesmo, desde o primeiro século até hoje, homens poderosos de imperadores aius já foram apontados como o próprio adversário de Cristo. A ideia de um inimigo supremo pode parecer fantasiosa, mas ela moldou impérios, dividiu religiões e ainda influencia decisões políticas nos bastidores. Talvez o verdadeiro anticristo já tenha sido aclamado e você nem percebeu. Neste vídeo vamos revelar quem foram os suspeitos de cada século e o que realmente a Bíblia diz sobre essa figura tão temida e mal compreendida. A primeira aparição do termo anticristo na Bíblia não ocorre nos Evangelhos ou no Apocalipse, como muitos imaginam, mas sim nas cartas do apóstolo João. Essas epístolas escritas no final do primeiro século refletem um momento crítico da igreja primitiva, ameaçada por divisões internas e doutrinas heréticas. João alerta que já surgiram muitos anticristos utilizando o termo tanto no singular quanto no plural, o que indica que ele não via essa figura como única ou futura, mas como algo já presente em seu tempo. Para João, qualquer um que negasse que Jesus era o Cristo ou que negasse sua encarnação era considerado um anticristo. O termo era utilizado como um rótulo doutrinário para identificar aqueles que se opunham à fé cristã. Especialmente os gnósticos que rejeitavam a ideia da encarnação de Cristo. Essa controvérsia teológica representava uma ameaça direta à essência da fé cristã, pois questionava a natureza divina de Jesus e sua vinda ao mundo como Salvador, e dessa forma o conceito de anticristo não se limitava a uma figura futura, mas estava presente no contexto histórico em que João escreveu suas cartas, alertando a comunidade sobre falsos ensinamentos e desvios doutrinários. O termo anticristo, apesar de ter sido utilizado por João como um rótulo doutrinário para identificar aqueles que negavam a divindade de Jesus e sua encarnação, logo começou a adquirir novas camadas de significado ao longo dos séculos. Enquanto inicialmente era empregado para designar hereges e mestres falsos dentro da comunidade cristã primitiva, com o passar do tempo, a figura do anticristo foi se transformando em um símbolo mais amplo de oposição ao cristianismo. A interpretação do anticristo deixou de se restringir apenas a questões teológicas e passou a abranger aspectos políticos e escatológicos. Assim, o conceito evoluiu de uma simples designação doutrinária para uma figura mítica associada ao mal supremo que surgiria nos últimos tempos para desafiar Deus e enganar a humanidade. Essa transição gradual reflete não apenas mudanças na compreensão teológica, mas também influências culturais, políticas e sociais que moldaram a percepção do anticristo ao longo da história. A figura do anticristo, apesar de ter sido inicialmente associada a questões doutrinárias e teológicas no contexto das cartas de João, foi ganhando novas interpretações ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, o conceito evoluiu para além de meros desvios na fé cristã e passou a representar uma ameaça mais abrangente ao cristianismo. A ideia do anticristo deixou de ser apenas uma preocupação interna da comunidade cristã primitiva e passou a ser vista como um símbolo do mal supremo que desafiaria Deus nos últimos tempos. Essa transformação gradual refletiu não apenas mudanças teológicas, mas também influências culturais e políticas que moldaram a percepção do anticristo ao longo da história. Assim, o termo que antes designava falsos mestres dentro da comunidade cristã se tornou uma figura apocalíptica associada a eventos escatológicos e ao confronto final entre o bem e o mal. Durante o conflito teológico em torno da figura do anticristo, surgiram diversas interpretações e debates acalorados dentro da comunidade cristã primitiva.
Enquanto alguns seguidores defendiam uma abordagem mais flexível em relação à identificação dos anticristos, outros adotavam uma postura mais rígida e excludente. Essas divergências levaram a divisões internas e a um clima de desconfiança entre os membros da Igreja. A questão do anticristo não se restringia apenas a uma disputa teológica, mas também refletia diferenças de opinião sobre liderança, autoridade e interpretação das Escrituras. O embate em torno do conceito de anticristo serviu como catalisador para mudanças na estrutura eclesiástica e nas relações de poder dentro da comunidade cristã primitiva, evidenciando as tensões e os desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Cristo. Durante o período de intensos debates teológicos em torno da figura do anticristo, surgiram interpretações diversas que ampliaram o entendimento sobre esse conceito, além das controvérsias relacionadas aos falsos mestres e heresias dentro da comunidade cristã primitiva. Outras figuras simbólicas foram associadas ao anticristo, por exemplo, em escritos do século II, como as obras de Irineu de Lyon e Hipólito de Roma. Há tentativas de identificar o anticristo como uma entidade com origem na linhagem de Dan, uma das tribos de Israel. Essa interpretação sugere uma conexão mais direta entre a profecia do anticristo e as antigas tradições judaicas. Além disso, outros autores da época também buscavam estabelecer paralelos entre o anticristo e figuras históricas ou mitológicas, enriquecendo a complexidade do conceito. Essas diferentes abordagens refletem a diversidade de pensamento e as disputas interpretativas que permearam os primeiros séculos do cristianismo em relação ao papel e à natureza do anticristo. Durante o período em que a figura do anticristo era objeto de intensos debates teológicos e interpretações variadas, uma abordagem particularmente interessante surgiu na segunda carta aos Tessalonicenses. Nesse texto atribuído ao apóstolo Paulo, há uma descrição detalhada do homem da iniquidade, também conhecido como o filho da perdição. Diferentemente de outras passagens que mencionam o anticristo, essa carta oferece uma visão mais específica sobre as características e ações desse indivíduo maligno. O homem da iniquidade é descrito como alguém que se exalta acima de tudo o que se chama Deus, buscando igualar-se, ou até mesmo superar a divindade. Essa representação sugere não apenas uma figura de oposição a Deus, mas um usurpador arrogante que deseja tomar o lugar do Criador. A descrição detalhada desse personagem na segunda carta aos Tessalonicenses contribuiu significativamente para a construção da imagem do anticristo como um ser poderoso e enganador que desafia diretamente a autoridade divina. Durante os séculos seguintes, a interpretação da figura do anticristo continuou a evoluir, influenciada por eventos históricos e contextos culturais específicos. Autores como Irineu de Lyon e Hipólito de Roma escreveram extensivamente sobre o anticristo, tentando sistematizar as profecias e identificar possíveis candidatos. Irineu, por exemplo, afirmava que o anticristo viria da linhagem de Dan, uma das tribos de Israel, enquanto Hipólito o identificava como um rei perverso que surgiria em Roma. Essas interpretações refletiam não apenas as preocupações teológicas da época, mas também as tensões políticas e sociais do momento. A expectativa em torno do anticristo era alimentada por eventos como perseguições aos cristãos, conflitos internos na igreja e mudanças no cenário geopolítico. Assim, a figura do anticristo se tornou um símbolo não apenas de oposição à fé cristã, mas também de desafio às estruturas de poder estabelecidas. A complexidade das interpretações sobre o anticristo ao longo dos séculos demonstra como esse conceito foi utilizado para refletir e confrontar as realidades históricas vividas pelas comunidades cristãs. Durante a Idade Média, a imagem e as interpretações do anticristo ganharam novos contornos e significados, refletindo um período de intensa tensão entre a Igreja, os impérios e os movimentos espirituais da época.
Um dos tratados mais influentes do século X abordava o surgimento e o tempo do Anticristo, prevendo que ele nasceria na Babilônia após a queda do Sacro Império Romano Germânico. Segundo esse texto, o Anticristo ia até Jerusalém para reconstruir o templo e ser adorado como Deus. Essa narrativa sintetizava não apenas temores religiosos, mas também profecias bíblicas e inquietações políticas da época, criando um personagem com propósito e geografia definidos. A expectativa era de um fim iminente conectado a eventos concretos da política europeia. Nesse mesmo período, a figura do Papa começou a ser relacionada ao Anticristo não apenas por detratores externos, mas também de dentro da própria Igreja. O primeiro registro documentado dessa acusação aparece no século X, vindo de um bispo francês que atacava o Papa João X. Ele afirmava que, por estar repleto de vaidade e sem caridade, o Papa cumpria as características do homem da perdição descrito na segunda carta aos Tessalonicenses. A acusação de que o Papa, suposto representante de Cristo na Terra, era na verdade seu inimigo máximo, teve um impacto significativo. O templo de Deus sendo ocupado pelo próprio adversário representava um escândalo teológico sem precedentes nos séculos seguintes. A crise política interna da Igreja apenas fortaleceu essa narrativa. O livro do Apocalipse, escrito por João, apresenta uma visão apocalíptica que descreve diversas figuras simbólicas, como a besta e o falso profeta, embora o termo anticristo não seja explicitamente mencionado. Essas representações são frequentemente associadas à figura anticrística, a besta que emerge do mar com autoridade sobre povos e nações, exigindo adoração e possuindo um número simbólico, 666, tornou-se uma das imagens mais poderosas do inimigo final. Os primeiros cristãos, especialmente sob perseguição romana, viam essas figuras como representações de impérios opressores e autoridades ímpias. A interpretação desses símbolos apocalípticos permitiu aos cristãos da época identificar e resistir às forças malignas que tentavam minar sua fé e lealdade a Deus. Durante os primeiros séculos do cristianismo, a figura do anticristo foi objeto de intensos debates e interpretações variadas entre os seguidores da fé, enquanto alguns teólogos e líderes eclesiásticos buscavam identificar possíveis candidatos ao papel do anticristo com base em profecias e escrituras. Outros adotavam uma abordagem mais cautelosa, enfatizando a necessidade de discernimento espiritual e vigilância contra falsas doutrinas. A complexidade das interpretações sobre o anticristo refletia não apenas as tensões teológicas da época, mas também as influências culturais e políticas que moldavam a compreensão do mal e da observação à fé cristã. Dessa forma, a figura do anticristo se tornou um símbolo não apenas de desafio à autoridade divina, mas também de resistência espiritual e renovação moral dentro da comunidade cristã primitiva. Você acredita que o anticristo já nasceu ou ele ainda está por vir? O que você vai fazer com esse conhecimento agora? Saber identificar os padrões históricos é só o começo.